nessas diferenças eu vou ter que dar mais ou menos uma contada, resumidamente, nessas histórias para fazer sentido as diferenças. Mas eu acho que eu vou contar as histórias já a partir das diferenças, porque a base do conto todo mundo conhece. Então vamos falar da mãe da Branca de Neve. Eu vou resumir para o Disney, que é mais fácil, para a memória de todo mundo. O Disney, o Espelho, Espelho Meu e a Branca de Neve e o Caçador. Quem era a Branca de Neve do Disney? A mãe da Branca... Vou mostrar. Mãe e bebê, né? Quem era a mãe da Branca de Neve do Disney? A mãe da Branca de Neve do Disney é a mãe típica do conto de fada. Ela deseja... Isso eu estou trazendo referências do Bettelheim, do Casal Corso, que trabalhou muito o entendimento desses contos, algumas reflexões que eu fui fazendo ao longo desse estudo, para esse evento aqui. Então, a mãe da Branca de Neve é uma mãe clássica, que deseja um bebê perfeito. Eu fico pensando quem é da área, que lembra do conceito de bebê imaginário, né? Aquele bebê idealizado que a gente constrói na cabeça da gente, e que não vai ser o bebê que vai nascer, né? Mas nos contos de fadas, e em geral nos contos de fadas, essas moças que nascem são cara de um focinho do outro, são o bebê imaginário, exatamente como no desejo da mãe, cada detalhe do desejo da mãe. Como essa situação é impossível, essa mãe morre, não dá tempo nem para, não tira nem para cafezinho, mãe. Então essa morte dessa mãe fala dessa impossibilidade desse evento, né? Não é isso que vai acontecer. A mãe da Espelho, Espelho Meu, ela também morre. A mãe da Branca, deixa eu só acelerar aqui, a mãe da Branca de Neve do Disney, o rei logo casa com essa madrasta. E ela vive mais ou menos bem até essa idade aí, padrão, mais ou menos de 7 anos, que é quando a criança começa a ter alguma autonomia, quando começa a incomodar. Às vezes é nos 7 anos, às vezes é na adolescência, mas quando a criança começa a aparecer mais fortemente como alguém com identidade própria e com vida própria. Então a Branca de Neve do Disney, a princípio, deduz-se que estava tudo numa boa ali, quebrando galho com a madrasta, que o rei casou com essa madrasta um ano depois. Ela não vive sem alguma substituta materna há muito tempo. A mãe da Espelho, Espelho Meu, viveu um bom tempo só com o rei. E esse rei foi um rei que mimou essa moça, ele preparou ela com os saberes dele, mais masculinos, ele queria que ela fosse uma substituta dele no reino, ensinou a lutar, ele ensinou as coisas de homem que ele sabia para ela. Ela era meio que a filhinha do papai, assim, mimada, né? A Julia Roberts, que é muito irônica essa versão, tem a coisa cômica e da ironia, né? Ela fica assim, ele pagava tudo que ela queria, né? Todos os mimos, todas as coisas que ela queria, ele bancava também, né? Tava ali com o pai rei, ela se irrita, né? Invejosamente dessa menina que teve todas as vontades feitas. Só que daí o pai, chegou uma hora e o pai disse, mas tem umas coisas aqui que eu não posso ensinar para minha filha, eu vou ter que arranjar alguém para ensinar coisas de mulher para ela. E aí que ele resolve casar e introduz essa mulher maravilhosa, que ele imagina que vai poder introduzir elementos femininos para essa menina poder construir uma identificação de mulher. Então esse pai sai de cena e introduz essa madrasta com a intenção de proporcionar algo para ela. O que ele não sabe é que imediatamente após o casamento, essa mulher ela é uma narcisista, mas ela é uma trambiqueira, assim, né? Ela é mais no estilo trambiqueira, não é? Ela quer o reino, né? Então ela mata ele imediatamente na noite do casamento ela mata o rei. E desde então, ela com essa fúria, ela aprisiona a Branca de Neve. Então a Branca de Neve sai de um reino de princesinha do papai e fica aprisionada. Esse pai, antes de morrer, antes de saber que ia morrer, ele deixa, e ela fica sabendo através de uma empregada lá, que ainda mantém um certo cuidado, um punhal. Então, o elemento que ela carrega, né, desta herança paterna, vamos dizer, desse investimento paterno,
são esses mimos, o amor em forma de mimo, e esses valores meio fálicos dessas mulherzinhas que querem agradar o pai, né, antes de virarem, de conseguirem se identificar com as mães, né, toda menina que é a menina do papai quer agradar o pai, quer fazer as coisas de menino. Então ela sabe lutar um pouco, e ganhou o punhal do pai. Buenas. Desta moça aqui, do vampiro, não é o nome da... Essa terceira Branca de Neve, do Branca de Neve e o Caçador, ela tem uma história um pouco mais complexa. E é um filme muito interessante da gente ver, eu recomendo para vocês. Eu li antes do filme, era difícil mesmo de conseguir, eu li esse livro. E ele é mais detalhado, ele é muito rico, como sempre, né? As versões em texto a gente consegue aprofundar muito mais o clima da história. Mas a gente fica sabendo um pouco de onde vem essa madrasta dessa Branca de Neve aqui. A madrasta da Branca de Neve e o Caçador, foi uma menina cuja mãe foi brutalmente assassinada, e antes de ser assassinada, essa mãe legou disse para essa guria, né, para essa filha, a única coisa que tu tem na vida e que vai te fazer sobreviver é a tua beleza. E tu vai fazer o seguinte, aqui, ó, esses desgraçados desses homens que me destruíram, que me mataram, tu vai te vingar. Tu vai te vingar e tu vai usar a tua beleza. E deu lá um componente de magia para ela, que eu não me lembro direito como é que foi essa história, mas a herança foi a beleza, o atributo que a mãe legou a essa filha, e ela ainda diz, a única arma, a arma que tu tens é a beleza, e a missão que tu tens é a vingança. Então a gente fica sabendo de onde veio essa madrasta, né? Ela pega uma Branca de Neve que também foi o bebê ideal da mãe, né? A mãe da Branca de Neve também. Só que a mãe da Branca de Neve, quando descreve os elementos branco, vermelho e negro, ela traz um elemento diferente das outras mães, que eram atributos da beleza unicamente. E essa mãe, ela está caminhando pela neve e vê uma rosa nascendo no meio da neve. E daí ela diz assim, né, fala das cores e tal, o padrão, e ela diz assim, mas eu quero que ela tenha também o vermelho e a força dessa rosa que sobrevive apesar da neve. E essa mãe, que já parece ser uma mãe mais inteira, né? Então a gente viu uma mãe completamente idealizada, a mãe do Disney, que coitada não teve muito futuro, né? A mãe da segunda Branca de Neve também morreu, mas o pai pôde fazer uma função materna e deu uma libidinizada ao estilo fálico, assim, ao estilo, né, aprenda a lutar e agrade seu papai, vamos lá, você vai, né, ter uma carreira. Então ela teve já um certo investimento inicial, e essa aqui tem uma mãe mais inteira, né? E essa mãe vai morrer só aos 7 anos por aí da Branca de Neve. Então essa menina teve tempo de viver com essa mãe, uma mãe amorosa, muito linda também, e que ensinou cuidado para a Branca de Neve. E aí um dia tem uma cena que a Branca de Neve entra com um passarinho morto, que ela tinha juntado para cuidar, para mostrar para a mãe já está meio doente, e ela mostra, mãe, aqui o passarinho está morrendo, né, estou tentando salvar e tal. E a mãe orienta alguma coisa e diz assim, olha, minha filha, tu é uma guria muito bonita, né, mas tu tem uma coisa bonita dentro de ti. E toca no coração da Branca de Neve. Então ela introduz um atributo, né, para essa filha, que é o interno, né? Que é algo que não está explícito, que não está descrito, mas que equipa essa guria com um tipo de qualidade que vai ser vital para o desfecho dela, diferente das outras heroínas, né? E aí depois que essa mãe morre... tem outra coisa que essa guria vive, se a gente pensa um pouco em desenvolvimento infantil, né? Além de ter essa mãe assim, que é uma rica de uma mãe, né?
essa Branca de Neve, onde é que a Branca de Neve ia viver as questões de competição com a mãe e de agressão, se essa mãe é tão querida, né? Tão do bem. A Branca de Neve tinha um amiguinho, que é o príncipe William, com quem ela brincava, com quem ela brigava, com quem ela competia. Então ela fez um deslocamento das questões edípicas dela. Então ela estava assim, né? Estava achando saídas para o seu desenvolvimento, onde ela podia viver a coisa amorosa, materna, a coisa de cuidar dos passarinhos. Ela era do bem. Não era supervalorizada essa história da beleza para ela, né? E sim da beleza interna, e ela pôde também desenvolver um pouco antes da mãe morrer essa questão da agressão e da competitividade que ela fazia nos jogos com esse guri. Ali não tinha o pai. Daí o negócio é o seguinte, tinha o pai, aí junto, era um casal, tá? Só que é o seguinte, o pai, quando morre essa mãe, o pai se deprime, esse pai fica completamente deprimido. E aí, já era um pouco um deslocamento, né, do pai, o teu menino antes. Mas esse pai, quando a mãe morre, ele fica deprimido, ele fica com o olhar completamente longe, e a Branca de Neve se volta muito para esse guri, se liga muito nesse guri. Por isso esse guri é o elemento depois que sustenta ela na prisão. E não o pai. Né? Ela já tem um deslocamento do Édipo dela, já não é o pai. Né? É esse guri ali que foi meio namoradinho assim, né, dela, que tinha as brincadeiras com as maçãs. Eles se provocavam com a maçã, com a história da maçã. E aí o pai fica deprimidão, e aí começa a sair para as guerras. Provavelmente deixando essa guria sozinha lá, brincando com o guri, e ia para as guerras, meio alto, né? Da empresa. Estou inventando. Ela conta história, eu posso contar. Se não for bem assim, é parecido. E meio autodestrutivo nessas guerras, né? E aí numa dessas guerras é que aparece essa mulher, que eu contei antes a história de vocês, que teve essa coisa, vingue-se dos homens, destrua o mundo e a beleza é a única arma. Essa mulher entra, ela tinha um super exército mágico, assim, aquelas coisas que se estilhaçam, né? Aqueles guerreiros que se estilhaçam, e ela aparece como uma prisioneira desses guerreiros. Então como o rei mata todos os caras desse exército, aparece lá a casinha, lá o trailerzinho, aqueles que eles puxam os prisioneiros, né? Que tá essa madrasta toda esfarrapada, uma mulher lindíssima, uma loira maravilhosa, mas que tá ali criando uma armadilha para seduzir o rei. E ele já se encanta, acaba a depressão dele, ela fica encantada com ela, acaba a depressão dele, ele imediatamente casa com ela. E ela dá um fim nesse rei, não me lembro agora o que ela faz, mas esse rei também, ela dá um fim nesse rei. Ela mata, né? Ela mata o rei também. Ah, porque a outra não mata, não é a outra não mata, a outra diz que ele morreu. A da Espelho Espermeu, ela diz que ele morreu. Na verdade, ela transforma ele numa fera. O pai da Espelho Espermeu. Essa aí que mata no dia seguinte do casamento, a Branca de Neve, inclusive, vê o assassinato. Na noite de núpcias, o cara tá ali, feliz, e ela crava uma... Pra vingança. Ela é uma mulher que vem há gerações destruindo reinos e matando homens. É a única coisa que essa mulher faz da vida. E essa mulher, ela absorve, a magia dela para ela se manter jovem, ela faz uma coisa que não é nem uma metáfora, porque é tão explícito, ela faz uma incorporação oral de um atributo parcial das meninas do reino. Ela pega as meninas bonitas do reino e segura assim, e pela boca ela puxa uma ânima, mas ela puxa a juventude e a beleza. Essas pessoas continuam sendo quem elas são, ela não se identifica com essas mulheres jovens, ela puxa delas, retira delas a beleza e a juventude e larga, elas viram umas veinhas soltas assim, né? Então assim, nós já temos 3 inícios de história, e daí a Branca de Neve vai para uma masmorra e fica morando na masmorra. Então a primeira fica morando um tempo em segurança com a madrasta, até ser mandado para a floresta. A segunda fica na torre presa, com a Julia Roberts, meio que isso. E a Julia Roberts, a vingança da Julia Roberts com essa guriazinha mimada, era meio que... ela desqualificava essa guria.
Ela não é de nada. Ela desqualificava. E é um sarro, né? Porque a guriazinha tem um sobrancelhão, né? E a Julia Roberts, sabe? Tem uma coisa na cara dessa guria que me irrita. ela ataca. E essa menina se desenvolve achando que ela não é de nada. Ela dá uma afundada na autoestima. Essa menina era mais frágil. Ela tinha aqueles atributos que dependiam da relação dela com o pai e de ser valorizada aquelas coisas que ela sabia fazer. Então ela ficou muito desvalida nessa torre, a Branca de Neve 2. Né? A Branca de Neve 3, essa aqui, ficou na masmorra sozinha, já foi para a masmorra adolescente, né? Não, cresceu na masmorra. Tudo isso foi com 7 anos, né? O pai ficou e ficou ali, passando trabalho, tinha barata na masmorra, sabe? E ela ficava ali com a lembrança do príncipe. O que sustentou ela foi a lembrança do príncipe. Deixa eu só ver a geração, porque eu vou falar mais 15 minutos, o que der, pra gente ter pelo menos uma meia hora para conversar. Buenas, né? Que fim... Bom, todas essas gurias tinham uma tarefa na vida, agora, a partir de agora, desse corte que eu dei, que é entrar na adolescência. Como é que cada uma dessas gurias vai viver o amor dela, vai entrar na adolescência e vai elaborar as questões que elas têm para elaborar, né? O que essas gurias têm que fazer? Elas têm que se assumir mulheres, elas têm que arranjar o namorado e elas têm que de alguma forma, se haver com essa raiva dessa madrasta que judiou, né? A do Disney teve uma floresta da Disney, né? Uma floresta que era assim mais ou menos ameaçadora, mas sempre tem um passarinho cantando, sempre tem um esquilinho. Então é uma floresta que não impôs para ela grandes desafios. Ela segue, como ela começou naquele mundo maravilhoso, ela meio que seguiu naquele mundo maravilhoso. O caçador a libertou, ela não tem grande relação com a história do caçador, ela simplesmente se vê liberta por aquele caçador. Ela encontra aqueles anõezinhos com quem ela recria um paraíso. A sensação que eu tenho é que essa Branca de Neve do Disney é uma Branca de Neve pequenininha, né? É mais infantil. Ela recria com os anõezinhos ali um ambiente. Tem a descrição, são 7 colherinhas, é tudo repartido igualmente. No conto do Grimm ela come um pedacinho de cada um. De um ela toma um golinho, de um ela pega um pedacinho, do outro ela... Sabe? Pra, tipo assim, todo mundo amigo, sem briga, não tem nenhum tipo de competição, não tem muita diferença, né? Os anõezinhos, eles até têm características diferentes, mas são características não são características que necessariamente entrem em confronto, que criem impasses. E ela vive ali, e a condição que eles, não, tu pode ficar aqui, mas tu vai ter que lavar e passar, e o jantar tem que estar pronto. Então eles brincam de casinha. Ela fica ali brincando de casinha, numa relação idílica de uma mãe amorosa, ideal, com aqueles anõezinhos ideais, né? Ela não muda muito, ela não cresce muito, essa Branca de Neve. Na hora de ser encontrada pelo príncipe, ela é encontrada como a mais pura histérica, poderia dizer assim. Ela conquista aquele príncipe sem precisar fazer nada. Ela conquista dormindo, né? Ela não é exigida, né? Ela não precisa... Ela não precisa se ver tendo que seduzir, né? E tendo que se ver uma mulher sedutora, que é uma coisa que cria para as meninas tanto conflito. Bom, mas se eu sou tão sedutora assim, eu vou seduzir meu pai, eu seguro, eu solto. A menina não precisa, é muito mais... quem traz isso são os cursos, numa parte da análise deles, assim, de que é o maior desejo, né? É tu poder ser amada por alguém sem ter feito nada. Então tu não tem nenhuma culpa, tu não seduziu, tu estava ali, ele que quis. Então tu foi arrebatada e... Então é um tipo de relação que segue o tempo todo idealizada num padrão infantil, assim, né? De busca do amor paterno. Se a gente pensar, né, que ela segue naquele idílio infantil de um amor que não tem problema, que tudo numa boa, né? Na hora de se vingar da madrasta, no Grimm mandam botar esse sapato, que é uma coisa horrorosa, né?
a cena, né, e sempre nos pés, depois essa história dos pés das mulheres é uma coisa muito legal, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas no Disney, ela não precisa matar a madrasta. Os anõezinhos vão lá e empurram a madrasta por ela, penhasco abaixo. Então se a Branca de Neve não se compromete, mas também não cresce. A do Espelho, Espelho Meu, que tem esse clima de humor, né, no tempo todo, é divertido e tal. Tem um clima, tem até a dança bollywoodiana ali no final, né? Só que é o seguinte, né? Até esse tipo de humor, eu fiquei pensando, né? Esse tipo de ironia, o tipo de ironia que tem nesse filme é o tipo de ironia, porque a ironia é uma coisa interessante também de se pensar, ela pode ser uma integração. Quando tu ironiza, tu pode estar integrando a coisa ruim a coisa boa, né? Quer dizer, tu tá rindo da desgraça, tu tá brincando com o bom e com o ruim. Mas a ironia também pode ser, isso, quem não sei quanto daqui é do ramo, ou pretende ser do ramo, também é uma forma de não tocar no sentimento. Porque tu junta antes de integrar. Tu combina malandramente o doce e o salgado, a desgraça e o humor, antes disso, de ter visto quanto dói isso. Então, e a sensação que eu tenho desse filme é que ele tem um humor que não permite muito contato com o sentimento que acontece. Que também é uma característica mais fálica. Fálica que eu estou falando para quem não é do ramo, assim, é um tipo de potência que é uma potência meio de faz de conta. É uma potência que não é fértil. Eu sou pontuda. Eu sou pontuda no sentido de ser meio mulherzinha, eu sou pontuda de ser meio poderosa, mas eu não tenho um ideal por dentro disso, eu não tenho... não tem uma densidade, é um tipo de potência que não tem consistência, né? É como a menininha descolada, né? Ou é como a piada que não toca, é a coisa que fica bidimensional, ela não tem consistência interna, não passou pela dor para ser aquilo, fingiu que é aquilo, fez de conta que é aquilo, mimetizou em mulherzinha, mimetizou em guerreira, mas não é bem guerreira, não é bem mulherzinha ainda, não é bem mulher, né? Então esse filme tem esse tom, que essa guria foi o que ela tinha conseguido ganhar, né? Ela se desenvolveu lá com o pai dela, ela ganhou esses atributos, a outra ficou lá depois achincalhando ali, né? E quando ela vai as figuras masculinas sempre muito ridicularizadas, né, nesse filme. O príncipe é um bobalhão também. Então, assim, os personagens são muito pós-modernos nessa versão Espelho, Espelho Meu, no sentido de pessoas que são engraçadinhos, o príncipe é engraçadinho, né? Eles são do bem, né? Não são, mas são pessoas com uma consistência interna frágil, né? Tanto que... assim como o registro da Branca de Neve de ter sido roubada do seu reino de princesinha do papai, como é que é quando rouba? Como é que é? Não. Confiscado, assim. Eu vou e usurpar, né? Então ela teve o seu reino de princesinha usurpado pela segunda vez quando tiram ela do pai, né? O se apropriar, o ganhar as coisas através do usurpar, também é uma constante nesse filme. A rainha má, mais do que narcisista, é uma usurpadora, né? Ela quer o dinheiro do príncipe, ela quer... Os anões são Os ladrões são ladrões, os anões são ladrões, perdão, né? De profissão. E que a Branca de Neve até introduz assim um preceito moral: olha, esse dinheiro que vocês estão roubando é dos pobres, então tá, não rouba, mas devolve. Ela dá uma moralizada na transgressão, assim, né? Que é até onde ela vai. Ela bota um pouquinho de moral, mas ela usurpar. Quando ela vai lá tirar o príncipe enfeitiçado que está casando com a madrasta, ela também vai lá, que ela diz ali, né? Vamos acabar com o casamento. Então ela é uma usurpadorinha também. As coisas que ela conquista também são na base, né, do usurpar. Ela tem um certo valor, ela é guerreira, ela briga com o príncipe, ela faz com o príncipe o que a Branca de Neve, número 3, fazia com o amiguinho dela. Porque era essa fase da Branca de Neve 2 que a Branca de Neve 3 estava lá com o amiguinho dela, né, brincando, vendo quem é melhor, competindo, né.
E uma outra coisa que eu fiquei com pena da Branca de Neve 2 também, é que ela muito desvalida, acabou ficando muito desvalida essa Branca de Neve, né? E ela que teve que beijar o príncipe. Ela teve, e ainda disse assim, né? Não, mas é o teu primeiro beijo, então peraí, tu vai ter que te preparar. E aí maquiam ela. Ela precisa se maquiar. Eu vi as guriazinhas, sabe, de hoje, assim, né? Que precisam estar impecáveis para poder sair. Né? Então botam blush nela e passam morango nos lábios. Então o vermelho dos lábios, tradicional vermelho dos lábios, nessa é fake. Tanto que o príncipe sai do feitiço com aquele beijo, mas essa tua boca tem gosto de morango. Ele fica encantado, não sabe que morango é ela. Né? Mas tudo bem, né? Mas, então assim, essa menina tá com esse equipamento vindo das suas primeiras relações, e é com esse equipamento que ela dá o tom do jeito que ela vai crescendo. Ela vai crescendo, né? E ela vai lá, e ela, do jeito brigão dela, mais fálico, ela vai lá, rouba o príncipe de volta, beija com a boca de morango, eles vão... e nesse meio tempo ela descobre que a floresta, nessa floresta, que também é um elemento importante, a fera, tinha uma fera lá, não falei, não vai dar tempo. Mas assim, tinha uma fera que assustava a população, que através dessa fera manipulada pela rainha, que a população se submetia aos abusos da rainha. E na verdade essa fera era o pai da Branca de Neve. Essa é a única rainha que não tinha matado o pai, ela tinha transformado ele nessa fera, um instrumento para ela subjugar, porque ela usava o pai como elemento subjugador do povo. O povo precisa pagar mais impostos. O povo era uma miséria só, e a grande ameaça... falida. Um reino falido. Então, assim, ainda era também, de novo, um uso fálico, assim, né? Tu é o meu elemento apavorador, tu é o meu elemento, é um uso do outro, né? E aí, quando a Branca de Neve enfrenta esse pai, o monstro ia comer ela arrebenta uma correntinha lá e o pai volta a ser pai. Então, volta a ter um pai. Nessa volta a ter um pai, o rei, e a cena final é o rei retomando o seu reino. A Branca de Neve casa com o príncipe naquela festinha de jovem, né? Bollywood. E aí, quando a madrasta volta para se vingar, aí com a maçã, ela, esperta, ela não é sábia, ela é esperta. Esperta, sacou que era a madrasta que estava ali, porque a madrasta diz assim, come, porque tu vai ser a mais linda de todas. A madrasta tenta seduzir ela com seu próprio ideal, né? E aí ela se dá conta, não diz nada, fez uma cara de sádicazinha, assim, né? E diz, não, quem que vai comer? E fica olhando a madrasta comer, a madrasta come, morre, e aí todo mundo, e fica um tempo na expressão dela, e todo mundo fica, o que é essa guria? O que vai causar essa morte no meio da festa? Todo mundo fica pensando, né? E aí ela sai pro Bollywood e vai cantar, vai fazer o show, e daí se transforma num grande musical bollywoodiano, né, com aquelas coreografias, Bollywood, né, Hollywood indiana, né, que tem todas aquelas coreografias também meio cômicas, né, e ela sai feliz, é uma festa tripudiana, triunfando. Então o jeito dela acabar, ela curte, ela ainda está funcionando de um jeito que ela triunfa sobre essa madrinha, sobre essa madrasta, né? Então ela não consegue, e assim não sofre muito, ninguém sofre muito por nada, é tudo muito superficial. A outra é tão linda, gente, porque a outra tem todos os elementos, né, se a gente tivesse tempo. O cabelo da outra na prisão fica tudo embaraçado, a outra não tem, a beleza da outra é de menos. Na prisão ela ficou com o cabelo todo embaraçado. E eu acho bonito a metáfora do cabelo embaraçado, porque na verdade é um cabelo, é o labirinto, né? É o conflito, o problema está ali, a dor está ali, né? E ela também entra numa floresta, ela consegue lá se escapar da cadeia, quando a Branca de Neve finalmente vai matá-la, ela se escapa, que é quando aparece ela pulando no mar. É muito bonito o filme. E aí ela entra num tipo de floresta que é a mais ameaçadora de todas. Aquela primeira tinha a besta, tinha o pai besta, né? Essa é uma floresta realmente muito ameaçadora, e onde ela vai viver dentro dessa floresta, questões que são uma metáfora, quem puder ler o livro, quem puder ver o filme com
Ideia que é uma metáfora muito rica das tarefas necessárias para a gente entrar na posição depressiva e poder fazer a elaboração edípica. Porque ela precisa, ela entra naquele lugar desconhecido, ela nem sabe bem o que ela está indo buscar. Ela tem uma ideia de que talvez ela tenha que salvar alguém, mas ela lida com a dúvida, com o desconhecido. Ela não está indo só fugir. Ela está indo fugir. Ela está querendo ver se ela acha. Inicialmente o ideal dela assim, eu quero achar. Ela descobriu que o guri, o William e o pai estão vivos. Então ela quer chegar nesse foco de resistência à rainha e quer se unir a eles a princípio, né? E quer reencontrar esse príncipe, né? Que manteve ela viva todo esse tempo. Mas ela entra ali e fica mal. E quem é que é chamado para ser o caçador que vai caçar lá dentro daquela... Porque aquela floresta ninguém entra. Naquela floresta a rainha não tem poder. Ela não pode entrar. A rainha narcisista, né? E que tem essa ligação só com a beleza e com a destruição, ela não tem poder, ela não pode entrar dentro daquela floresta. Então ela contrata um caçador que seja um cara que já desbravou aquela floresta, que já entrou nessa floresta edípica, eu vou chamar para pressar o raciocínio no que eu quero dizer. E esse cara era um cara que era casado, que perdeu a mulher e que vive bêbado de luto porque perdeu a mulher. Assim como o pai dela, no final do encontro dela com o pai. Então, o homem que ela que vai ser o caçador, que vai persegui-la e que depois vai se aliar a ela, se dá conta, né, das coisas, vai se aliar a ela nessa como é que tu falou, nessa trajetória do herói, né, a trajetória do herói se dá dentro dessa floresta. E todo mundo que se envolve nessa trajetória se transforma. E as coisas são vistas sempre além do que são, né? Ele desconfia dela, acha bonita, mas ao mesmo tempo não confia. Ele é todo bêbado, sujo, assim, ele é todo... Mas ele é muito lindo. Mas ela fica... Primeiro tem meio que nojo, tá bêbado, assim, né? Ela fica curiosa sobre ele, ela quer saber dele. Então tem a curiosidade, né? Tem a coisa de aos poucos que ela vai admirando, ela vai podendo ver a beleza e imaginando que até que ele é bonitinho atrás da sujeira, né? Ela consegue integrando elementos. Ela fica se questionando por que ele bebe. Tem uma hora muito bonita que ela pergunta para ele assim, ó, tu bebe para esquecer ou tu bebe pela dor? Entende que são reflexões que essa guria vai fazendo e que ao mesmo tempo ele também vai se fazendo, porque eles vão criando uma relação ali, enfrentando ali as dificuldades, que não importa, mas nessa luta vai se criando uma relação e nessa relação os dois crescem. Um enfrentamento, né? É um enfrentamento, mas um enfrentamento transformador, né? Onde é possível refletir além do que aparece. Os anões são maravilhosos, os anões pegam eles ali também e penduram e tal, e tem um que quer matar ela. E aí eles argumentam, negociam, conseguem se escapar e tal. Esses anões têm um pai e um filho. Não é aquela coisa assim, que não são nem mais filhos, nem crianças, nem velhos, não tem... Ali tem um pai e um filho. Esses anões têm memória. Esses anões têm um luto da civilização que foi perdida quando se instalou o mal. E eles têm uma memória dessa civilização. E eles falam sobre essa memória. Eles têm tempo de falar sobre essas perdas. E é o único Branca de Neve que falam do luto, das perdas, de tudo. Tem chance, eles têm chance. A Branca de Neve e o Caçador, eles caminham em ritmos diferentes. Então eles têm que ir se acostumando um com o ritmo do outro, né? Então tem uma elaboração das diferenças, das dores, ela admirando, quando ela começa, ela vai construindo aos poucos, porque que esse homem sofre tanto e bebe, né? E aí ela começa a poder admirar e tolerar a mulher que está dentro dele, pela qual ele sofre. Então começa a ser introduzido que também é um serviço, né, da posição depressiva e da elaboração edípica, que é eu tolerar que a pessoa que eu estou gostando tem alguém dentro dela, tem um outro dentro dela, que não sou eu, e que está na mente dela e que não sou eu. Mas ao mesmo tempo está comigo, essa pessoa está lutando aqui comigo. O fato dela ter outro dentro dela não fez ela ir embora, né? Da mesma forma, o caçador sabe que a Branca de Neve também está com William na cabeça.
Então, o tempo todo tem triangulações. Um anãozinho se apaixona por ela. E diz, eu sou baixinho, mas tu dança comigo. Ela vai lá, dança um pouco. Esse coitado leva uma flechada e morre. Né? Lá pelas tantas, eles estão numa noitada lá, e um anão se vira pro outro anão e diz, mas tu que disse que matar, que não se importa. Que um disse assim, não vou matar uma mulher. Ele, não, eu mato. E daí um dia de noite um se volta assim, tu é capaz mesmo de matar ela? Seria capaz de matar? Eu seria. Então as diferenças, né? Um intrigado com o outro, tu mataria? Não, eu mataria. Ele não mataria. Então, a multiplicidade de sentimentos, de tolerância das diferenças. Então, ali todo mundo tem mundo interno. Todo mundo tem mundo interno. E aí, daqui a pouco, né, começa a aparecer uma parte meio floresta, exemplo na Floresta das Fadas. E aí aparece um mundo todo encantado, todo bonito, assim, né? Mas isso depois de todas essas reflexões, de todas essas evoluções individuais, né, que esse grupo vai passando. E aí, de repente, eles entram naquele lugar idílico, assim, e a Branca de Neve encontra um alce branco. E é um momento encantador, todo mundo fica em pasmo, e aquele alce seria... é como se ela vai até ele, tem aqueles brilhinhos, as coisas assim, né? E esse alce branco gigante é como se representasse um grande poder de vida que abençoa ela. É um momento mais mágico, né? Daquela cena, e eu fico pensando, o que significa? E eles ficam assim, todos assim, né? Tem uma hora que o anão disse pro caçador, olha, tu tá olhando, mas não tá vendo, né? Isso nunca aconteceu antes, ele tá abençoando e a própria vida. E eles ficam todos muito encantados com aquela cena, né? E ela vai lá e faz carinho no tal do um veado, né? Um veado branco, assim, mal, sei lá. E o que eu fiquei pensando, o que isso aí será, né? Daí eu fiquei pensando na ideia do encantamento, né? Do prazer, né? Do prazer com o belo, com o encantamento, com a vida, com a sensação boa de estar vivendo, com a sensação boa de estar conquistando coisas. Nessa hora ela meio que se dá conta, eu tenho uma missão, eu sou alguém, eu tenho uma missão. É um momento... lembro de um autor psicanalítico que é o Meltzer, que ele fala, né, do conflito estético e da apreensão do belo como uma possibilidade de desenvolver um tipo de amor e de esperança pela vida que não é um amor e esperança pela vida ingênuo, mas que tem uma consistência construída e que dá esse encantamento, assim, né? Que legal, eu posso contemplar algo e sentir aquela sensação boa, eu posso olhar para uma pessoa que eu gosto, né? E tudo fica assim, parece que tem fadinhas. Não é uma fadinha vazia, né? Não é um encantamento, é um encantamento de algo que foi construído, de uma identidade que vai podendo ser apropriada, construída. Acho que ali também tem a imagem da mãe abençoando, do pai abençoando, porque é como se o pai interno, né? Ele diz, olha, tu construiu isso, tu tá aqui, tu já pensou nas perdas, tu já organizou tuas heranças, e tu tá usando tudo isso, e tu tá te tornando uma pessoa e tá curtindo isso. Corre tudo, vai lá pro fim do filme. Como é que é o final dessa... e o príncipe, e daí assim, ó, antes, né, da coisa do romance, tudo bem, ela segue, vai lá, encontra o William é do bem, ele é lutador, ele continua sendo o mesmo lutador, né, ajuda a achar ela e tal, quer organizar o reino do pai para ele encontrar a rainha, tá ali parceiro dela, ela a princípio tá ali, mas começa a aparecer também nesse filme algo que não é explicitado, que a gente fica pensando, mas eu acho que o caçador que é o cara, né? Eu acho que o amor ali do guri é um amor de infância ainda, né? Idealizado. Então, tu fica assim, botando mais fé no amor dela pro caçador. E fica assim, aquela coisa, mas ninguém... Isso não é falado, sabe? E eu acho que uma coisa também importante dessa floresta, a tolerância do mistério, a tolerância do não sabido, né? Para nós também vai ser um mistério. Não sei se ela vai ficar com o príncipe, se ela vai ficar com o caçador.
Mas é a coisa do mistério, é algum sentimento que se cria que eu não sei bem se é amor. E ela não define. Ninguém se preocupa em definir quem ela gostou e de que jeito. Fica assim. Está sendo vivido. Em algum momento, se ela for se analisar, for se tratar com alguém do psiquiatra, entender, né? Mas tá acontecendo, está sendo tolerado e não precisa ser explicitado, né? Mais real. Mais íntegro, né? Mais íntegro. Quando ela vai lá e mata a rainha, ela está sofrendo. Ela vai valente, ela acaba matando, mas ela está com os olhos cheios de lágrimas. E ela chega para a rainha assim: tu não pode ficar com o meu coração. Como quem diz assim: olha, tu não pode. Sabe? Ela não triunfa com essa ela precisou matar, né? Mas ela não triunfa com essa destruição. Então, acho que esses elementos eu acho que são interessantes para ver três formas diferentes, 3 crianças e 3 jovens diferentes, e de que 3 maneiras... 3 histórias e 3 édipos, né? O impossível, o ajeitado e um pouco mais inteiro, né? Eu acho que essa é a minha contribuição para vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Muito bom. É isso que eu consigo dizer. A gente começa a pensar bastante coisa assim, a respeito de uma visão bastante profunda, né, de uma história que poderia ser tão angelical, né, tão como é visto nos primeiros pontos, né. Muito interessante. Mas eu vou abrir, né, assim, a gente fica com vontade de ver esse filme, né. Não vi, só esse que eu não vi. Estou louca para ver. Agora a gente tem que ver. E a gente vai entender tudo direitinho. Agora eu vou, né, na verdade, com vontade que a gente possa conversar entre nós. Fica à vontade para quem quiser falar. Aqui também. Tem uma observação que eu acho que é interessante. Tu falaste num grande veado, né, branco. Servo. Um servo, tá. O veado branco, o servo branco, é uma personagem de um conto de fadas. Que é um veado mágico que traz felicidade para as pessoas. Eu acho que foi resgatado também. Tem muita pequena citação de antigos contos compondo. E tem uma outra coisa interessante também, que eu até queria que tu talvez comentasse, Denise. No Espelho, Espelho Meu, a rainha, cada vez que ela quer falar com o espelho, ela entra no espelho, mas ela sai da água. Ela está como se fosse um grande lago, assim, e ela sai da água para dentro de uma casinha onde está o espelho, com o qual ela conversa, assim, como se ele fosse uma outra pessoa, né? Então, nos contos de fada, há sempre a presença muito forte dos elementos, dos 4 elementos, e particularmente da água. Ou o herói tem que tomar uma água, ou ele vai passar dentro d'água, ou, enfim, o momento em que ele consegue, para que ele consiga o resgate da sua condição, né, de sofredor, ele precisa de alguma maneira da água. É uma coisa bem interessante. Como também